Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, dia 18 de outubro, o 29º domingo do tempo comum. Neste 29º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos apresenta um Deus infinitamente grandioso, que nos ama com a mesma magnitude e por isso tem misericórdia de nós, trazendo-nos de volta para junto dele quando desviamos do seu caminho. Quando sofremos, ele se compadece de nós e faz de tudo para avaliar nossas dores e qualquer outro tipo de sofrimento, inclusive o sofrimento causado pelas formas de servidão a que nos sujeitamos por causa das vezes que colocamos outras coisas no seu lugar. Assim, a liturgia de hoje nos ensina a fazer discernimentos entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. A dar a Deus o que lhe é de direito e a devolver para César o que é de César. Disso depende a nossa vida e a nossa felicidade. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, que narra sobre a mão poderosa de Deus libertando o povo do exílio da Babilônia, trazendo-o de volta através do decreto de Ciro, rei da Pérsia. Ciro não fazia parte do povo hebreu, era pagão. Podemos perguntar, mas por que um rei pagão foi ungido por Deus para essa missão? A unção era dada apenas aos sacerdotes, reis e profetas do povo eleito. Ciro, mesmo sendo estrangeiro, é agraciado por Deus com essa unção. Ciro não conhecia Deus, mas foi instrumento dele para resgatar o povo e devolvê-lo à sua terra. Assim, vemos quanto Deus é surpreendente em suas ações. De onde menos se espera, ele vem, liberta e traz a salvação. Quando tudo parece perdido e sem esperança, surge a esperança dos lugares e das pessoas mais inusitadas. Assim, Ciro foi tomado pela mão, ungido e conduzido para libertar o povo, dobrando o orgulho dos reis, abrindo portas para que por ela entrasse o povo de Deus. Deus o chamou pelo nome e o preparou, embora ele, Ciro, não o conhecesse. Às vezes, pessoas que nem são religiosas, que não frequentam a igreja, tomam atitudes de amor e comprometimento com a vida do semelhante que nos surpreendem. Por outro lado, vemos também pessoas que se dizem tão religiosas e fiéis aos preceitos da igreja, que comungam, mas que não praticam nenhum ato de caridade e de serviço gratuito aos irmãos. Essa é uma situação que nos leva a refletir sobre a primeira leitura. Encontramos nela a surpreendente ação de Deus através de Ciro, rei da Pérsia. Ele foi ungido para devolver a Deus o que é de Deus, o povo, as pessoas, criadas à sua imagem e semelhança. Entendemos aqui o significado da expressão que encerra magistralmente o evangelho de hoje. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse evangelho, Jesus está diante de uma armadilha. Os fariseus fizeram um plano para apanhá-lo e, para isso, usaram toda a artimanha e a astúcia dos hipócritas. Enviaram seus discípulos e partidários de Herodes para interrogar sobre a legalidade de se pagar imposto a César. O imperador romano queria usurpar o lugar de Deus. Imprimiu na moeda a sua figura para que assim fosse adorado como um Deus. A moeda representava também os altos impostos e a opressão do povo, a dominação estrangeira e todos os seus desdobramentos políticos e religiosos. Se Jesus dissesse que era lícito pagar imposto a César, estaria contradizendo todo o seu projeto de vida e libertação, além de legitimar a usurpação do lugar de Deus. Se dissesse que não, estaria subvertendo e contrariando o poder de César e seria tido como um revolucionário, contrário aos planos da nação, enfim, um subversivo que precisaria ser eliminado.
Era, portanto, uma trama muito bem articulada, mas Jesus não se deixa envolver por ela, nem mesmo pela falácia que antecede a pergunta. Eles elogiam-a e destacam seus bons procedimentos para depois aplicar o golpe. Usam de má fé, como se costuma dizer das pessoas com essa índole. Estendem o tapete e depois o puxam para assistir à queda. Assim fazem os mal intencionados e perversos, e Jesus percebe a intenção deles. Por isso pergunta diretamente, depois de chamá-los de hipócritas: por que me preparais uma armadilha? Em seguida pede que mostrem a moeda que tinham consigo. Ao ver a moeda, Jesus não responde se é lícito ou não pagar impostos a César, mas faz uma pergunta: de quem é a figura e a inscrição dessa moeda? A resposta deles o condena: de César. Ao imprimir sua face na moeda, César se coloca no lugar de Deus, construindo uma imagem dele, como se fosse um Deus. Diante disso, temos a célebre frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Podemos perguntar o que é de Deus e o que é de César. Como podemos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus? As leituras de hoje nos ajudam a responder. De Deus é o ser humano criado à sua imagem e semelhança, como vimos na primeira leitura. De Deus são os procedimentos justos, de amor, de honestidade e integridade, de compromisso com o próximo. Enfim, tudo o que gera vida e a defende. De César são os poderes deste mundo, que não servem, mas oprimem. A arrogância e a prepotência, a hipocrisia, a falta de solidariedade e de compromisso com a vida, etc. Essas coisas precisam ser banidas, devolvidas, porque uma pessoa de Deus não pode guardar no seu coração tais sentimentos e procedimentos. Com isso, a liturgia de hoje nos convida a fazer uma revisão de nossas ações para podermos fazer escolhas acertadas. Ter atitudes que nos conduzam no caminho de Deus, como fez a comunidade de Tessalônica da segunda leitura. A primeira carta aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. Neste trecho de hoje encontramos o relato cheio de esperança de Paulo, por ver essa comunidade trilhando os caminhos de Deus, vivendo as atitudes de fé, de esperança e de caridade, que cultiva tais virtudes no seu coração, cultiva as coisas de Deus e assim devolve a ele o que é dele e, em troca, recebe seu amor e sua proteção, como vimos na primeira leitura. Que possamos, com esses ensinamentos, fortalecer nosso compromisso missionário e seguir trilhando os caminhos de Deus. Assim faremos jus à nossa profissão de fé, que conhece esse Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que nos criou como filhos seus, e que por isso se desdobra para que tenhamos vida em plenitude. Quem desejar ter impressas essas reflexões, pode adquirir o livro Liturgia da Palavra 2, Reflexões para os Domingos, Solenidades, Festas e Memórias, publicado pela editora Paulus. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.